Uma denúncia anônima levou policiais militares de São José dos Campos a uma casa no bairro Jardim Morumbi. No local funcionava um bingo clandestino. A polícia apreendeu 12 máquinas caça-níqueis. No momento do flagrante, não havia jogadores. As máquinas foram apreendidas e encaminhadas ao 3º DP da cidade. Em Taubaté, a Polícia Militar apreendeu na madrugada de hoje 4 máquinas caça-níqueis em 2 bares nos bairros Alto São Pedro e Chácaras Reunidas. Os proprietários foram encaminhados à delegacia, ouvidos e liberados. E 2 homens armados assaltaram essa manhã um comércio no bairro Jardim das Indústrias, em São José dos Campos. De acordo com a PM, os criminosos estavam em uma moto e invadiram o local com os capacetes para não serem reconhecidos. Pouco tempo depois, um dos criminosos foi encontrado próximo ao local, baleado com 2 tiros, um na cabeça e outro nas costas. Ele foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro da Vila Industrial, onde está internado em estado grave. A polícia não soube dizer quem baleou o assaltante. O comparsa continua foragido. O empresário Cícero Soares Damasceno, dono de uma rede de açougues em São José dos Campos, suspeito de pertencer a uma quadrilha de receptação de carne roubada, foi solto nesta sexta-feira após decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Mello colocou em liberdade outros 2 suspeitos no caso. Na decisão, o ministro cita que eles estariam presos sem comprovar a culpa. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Estadual em agosto, baseada em uma investigação da Polícia Federal. O principal cartão postal de Tremembé, a Basílica do Bom Jesus, abriu as portas para a visitação. Após 5 meses interditado, o local agora passa a se tornar um importante patrimônio histórico-cultural do Vale do Paraíba. Símbolo de devoção, a Basílica do Senhor Bom Jesus em Tremembé também virou atração turística. 5 meses depois da reabertura do santuário, que estava interditado desde 2009 devido a problemas estruturais, todo o complexo eclesiástico agora poderá ser visitado. O roteiro começa na praça. Daqui se tem a visão do campanário, onde ficam os sinos, o primeiro meio de comunicação com a cidade. De acordo com o toque, a população ficava sabendo, por exemplo, se alguém tinha morrido. A próxima parada é na exposição dos materiais usados na igreja, construída em 1673. Entre eles, a forma para a taipa de pilão. Essa forma era utilizada para fazer a taipa de pilão, que as paredes eram constituídas de barro com aglutinantes naturais, que podia ser sangue de animal ou qualquer outro material existente no local da produção. Eram colocadas as formas de madeira e esse barro era condensado dentro com um pilão até ser constituída a parede. Iam subindo essas formas, depois da secagem eram retiradas. Do lado de dentro, o percurso inclui esta sala no sótão, atrás do altar. Aqui o visitante descobre que no século XVII, a entrada da igreja era voltada para o rio Paraíba do Sul. Nos corredores laterais é possível acompanhar as etapas da obra, com a inclusão de tijolos, cimento e pedras, revestindo a taipa de pilão. E no altar, a parte artística é o destaque, com todas as camadas de tinta descobertas durante a restauração expostas na parede. A importância é mais pelo fato do levantamento, né, dessas prospecções, dessas tintas que foram utilizadas, tem toda uma identificação e também para ver a característica do altar, né? O passeio termina na nave principal. São ao todo 9 etapas desenvolvidas pelo Núcleo de Preservação da Universidade de Taubaté. As visitas são realizadas toda sexta-feira, a princípio abertas apenas para alunos da rede municipal de ensino. Mas a partir de janeiro, toda a população terá acesso ao roteiro, que será agendado de acordo com as obras de restauração da igreja. O objetivo principal é conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar este importante patrimônio histórico e cultural de Tremembé. A partir do momento que a gente fala, ela é de taipa, e eu vejo a taipa e entendo o processo de construção de uma taipa, lógico que para ela isso fica claro, o porquê que ela tem que conservar. Agora, falar para uma criança sobre taipa e para ela falar de terra, mas o quê? Como constrói? Ela é tão grande, como que ela fica em pé, né? E a gente mostrando que não tem ferros, não tem materiais modernos, até um momento para ela entender o que foi a história em termos de construção do Vale do Paraíba.
R$ 2 milhões é quanto vai custar a recuperação da Basílica, dinheiro financiado pelo governo estadual. A visitação estava prevista no projeto de restauro. Nós vamos então começar a recontar a história para as crianças, de forma com que as crianças começam então a conhecer de perto a Basílica. E até os adultos, porque na verdade o pessoal tem uma afinidade muito grande com a Basílica, mas no lado espiritual. E talvez a dimensão cultural da Basílica acaba escapando. Devota desde criança do Senhor Bom Jesus, esta dona de casa sente a fé renovada com mais esta etapa no processo de recuperação. É como se estivesse começando um tempo novo, né? Começando uma nova história, né? Que veio até um certo tempo, teve o seu intervalo e agora como se estivesse recomeçando novamente, voltando para a história novamente. Vamos saber agora como ficará o tempo neste fim de semana. Veja a previsão no mapa. No sábado, o sol volta a aparecer com mais frequência na região, porém ainda há chance de pancada de chuva em áreas da Serra da Mantiqueira, principalmente no período da tarde. As temperaturas estarão em gradativa elevação, mínima de 15 graus em Cunha, 17 graus em Cachoeira Paulista e 18 em Taubaté e Jacareí. Já as máximas chegam aos 27 graus em São José dos Campos, 28 em Cruzeiro e 30 graus em Caçapava e Ubatuba. No domingo, o tempo deverá ficar com sol entre nuvens em toda a região. E no próximo bloco do Band Cidade tem as dicas da nossa agenda cultural para o seu fim de semana na região. Não perca, hein? Agora às 7h10.